É muito bom estar aqui compartilhando com você um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus ele nos dá, que ele nos oferece para transformar a nossa vida. Mas antes da gente começar aqui, eu quero só te pedir para que você compartilhe essa mensagem com alguma amiga sua que está precisando de ajuda nesse momento. Você tenho certeza que se você parar para pensar aí, vai vir um nome na sua cabeça de alguma amiga que está passando por alguma dificuldade, seja na vida dela espiritual, sentimental, na família, na saúde, financeira, e você sabe que Deus ele pode transformar todas as áreas da nossa vida. Então, se você quer também abençoar a vida de alguém, compartilha essa mensagem, tá bom? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que fala assim, ó, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas, porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Olha que interessante isso, né? A maneira que a gente enxerga, a maneira que a gente vê, define como é a nossa vida. Define todo. Aqui, quando fala sobre corpo, fala sobre a nossa vida. Então, a maneira que eu vejo é a maneira que eu sou, a maneira que eu reflito, a maneira das minhas atitudes, das minhas ações. Olha que importante você olhar e avaliar como que eu tenho enxergado, como que eu tenho olhado para as pessoas, para as situações, para tudo em relação à vida. Como que eu tenho visto? Como é que eu tenho enxergado? Porque aqui fala sobre os olhos espirituais, tá? Não é a maneira que a gente vê naturalmente, é a maneira espiritual. A palavra de Deus é para alimentar o teu espírito. Então, o espírito vai definir o seu corpo e a sua alma. Então, vamos refletir. Como que os meus olhos espirituais enxergam a situação? Porque nós vivemos em um mundo espiritual que é tão real quanto o mundo que você consegue enxergar e palpar. Bom, eu quero que você entenda que aqui, se ele diz assim, ó, se os seus olhos é a lâmpada do seu corpo, eu preciso começar a enxergar de uma maneira boa. Eu preciso começar a enxergar de uma maneira que vai me dar discernimento e vai me dar a consciência da verdade para eu ter boas atitudes em relação a tudo na minha vida. Como é que você enxerga? Como é que você tem enxergado as situações da sua vida? Como é que você tem enxergado as outras pessoas? Quando a gente fala sobre trevas e sobre luz, é quando você tem maus olhos com as outras pessoas. Ter trevas é você olhar para a vida das outras pessoas e você ter maus olhos, e você olhar para as outras pessoas e desejar o mal das outras pessoas. Você olhar para a situação e você só ver fracasso, você só enxergar derrota, você só enxergar dificuldade, você não encontra solução, você acha que tá tudo ruim, que tá tudo mal e você nunca vê o lado bom, você sempre olha o lado ruim. É isso que diz quando a questão dos meus olhos ter trevas. Você já esteve com uma pessoa assim do seu lado? De que ela, sempre quando ela vai falar de uma pessoa, ela fala mal da pessoa, ela faz uma fofoca pra você, ela fala, ela critica, ela vê a pessoa fazendo alguma coisa e ela já fala que ela quer se amostrar, que ela quer se aparecer. Ah, mas não é desse jeito. Ela vai ver alguém fazendo algo, mas ela vai criticar a pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo nada, a pessoa está fazendo, mesmo que seja algo que não seja tão bom, mas a pessoa está fazendo. Está melhor do que não fazer nada, porque é muito fácil a gente criticar as pessoas que fazem algo do que você fazer algo. Então eu prefiro ficar sentada assistindo, não fazendo nada, e criticar quem está fazendo. Então isso é ter trevas nos seus olhos. Isso é você enxergar de uma maneira ruim. Então a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de enxergar as pessoas vai definir tudo da minha vida. Então, como é que você tem enxergado isso? Porque a maneira que você enxerga é a maneira que você vai ter boas ou mais atitudes com as pessoas ou em relação à sua própria vida também. Porque você também, quando enxerga coisas ruins, você é atingido primeiramente, porque você começa a trazer coisas ruins para dentro de você. Então, a voz de Deus, ela muda a maneira de a gente enxergar. Olha que importante isso. Quando eu olho para Deus, quando eu busco a Deus, quando eu busco a palavra do Senhor, eu enxergo as coisas de uma maneira diferente. Então, como é que você tem, para analisar aí, como é que você tem olhado para os problemas que acontecem na sua vida?
Como é que você tem olhado para as pessoas que estão à sua volta? Como é que você tem olhado para o seu marido? Como é que você tem olhado para os seus filhos? Talvez você olhe e você só fala assim, o meu filho, ele é bagunceiro, meu filho, ele é muito levado, ou meu filho, ele faz muita coisa errada, ele é desobediente, ele não faz nada certo, e aí você só reclama do seu filho. Você nunca fala coisas boas, você nunca consegue enxergar coisas boas do seu filho. Tudo pra você é o lado ruim da história. O seu marido, ele só faz coisas ruins. Você enxerga sempre o seu marido como o vilão da história. Você nunca olha pra ele como o amor, ou um companheiro, o provedor, ou o que cuida de você, o que zela por você. Você sempre enxerga ele de uma maneira insatisfeita. Então, tudo que ele faz de errado é muito maior do que as coisas boas. É assim que você enxerga ele. Olha que importância que isso tem, que define totalmente a nossa vida. Quando você olha para uma situação e você só reclama, mas você não traz nenhuma solução para aquilo. Isso fala sobre a maneira que você enxerga também. Se eu olho para uma situação e eu falo, mas a pessoa fala mal, a pessoa tá lá se expondo, a pessoa quer se mostrar, a pessoa ela faz isso de errado, aquilo tá assim por causa disso, todo mundo é errado, só você acerta. Só a maneira que você enxerga, só a maneira que você vê, fala, age, a maneira que você lida com as coisas é a certa. O resto tá tudo errado. Então, comece a observar que provavelmente existe trevas na maneira que você enxerga. Existe uma falta de Deus dentro de você. Porque quando a gente fala sobre luz e trevas, a gente fala sobre mal e bem, a gente fala sobre Deus e falamos sobre Satanás. Então, Satanás, ele influencia a você ter trevas na maneira que você enxerga. Satanás, o diabo, a maneira que você quiser falar, o cão, o demônio, o mal, é a maneira que ele influencia você a criticar, a sempre questionar e você não fazer nada para melhorar. Como tem sido a maneira que você tem enxergado? A voz de Deus muda a sua maneira de enxergar. Vou repetir. A voz de Deus muda a maneira de você enxergar. Então, qual lado que você está? Qual olhos que você tem? Como que você tem enxergado? Essa é a minha pergunta para você. Pai, eu oro para que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, ela possa hoje ter uma maneira melhor de enxergar todas as situações da vida. Eu não sei se tem trevas nos olhos dela, eu não sei se a vida dela está sendo influenciada pelo mal, se Satanás está colocando maus olhos em relação à vida, às situações, às pessoas, à família, às finanças. Eu não sei qual é o problema dela, qual é a maneira que ela está enxergando algo ruim, que ela não vê solução para aquilo. Eu peço para que o Senhor agora tira essa venda das trevas e abra os olhos dela, que o Senhor possa abrir os olhos dela, que venha colocar luz nos olhos dela. Eu declaro luz nos seus olhos, eu declaro a verdade da palavra de Deus, eu declaro que o Senhor agora, ele abra os seus olhos para que você encontre uma solução para os seus problemas, para que você enxergue melhor os seus filhos, para que você enxergue melhor o seu marido, para que você enxergue melhor as situações da sua vida, as dificuldades, que você venha encontrar uma maneira de resolver os problemas, que a partir de hoje o seu olhar venha ter luz, que a partir de hoje o seu olhar venha ter direcionamento, para que você seja diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço você por ter me acompanhado aqui nessa mensagem. Compartilhe, se inscreva no nosso canal e não se esqueça também para você compartilhar com uma amiga que está precisando, porque você foi cheia, então agora a sua missão é transbordar na vida de alguém. Até a nossa próxima mensagem.